Eu tenho para mim que se aproximar desses assuntos que nós tratamos aqui é algo que requer de cada um de nós uma forma de escutar, de olhar para isso, que em geral nós não temos e precisamos ter. De um modo comum, geralmente, nós não temos olhos para ver, nós não temos ouvidos para ouvir. Sobretudo assuntos que requer de cada um de nós aquela dedicação da totalidade do nosso coração e da nossa mente. Eu quero tocar com você aqui nesta arte, que é a arte da meditação, investigando a pergunta: o que é meditação? A meditação, o que ela é? A presença desta visão, desta compreensão da meditação é a compreensão da própria vida. E para essa compreensão da vida, que é algo que ocorre dentro de relações, onde as nossas relações com o outro, com a vida, com nós mesmos, é algo que está presente o tempo todo. Isso é algo que nos permite a liberdade de uma vida livre, feliz, sem a contradição do pensamento, sem o sofrimento desse padrão de comportamento egocêntrico em nós, pessoal em nós, egóico. Então nós precisamos descobrir a verdade sobre a meditação. Para muitos, essa palavra está associada a alguma prática para a pessoa. Investigar a natureza da verdade sobre nós mesmos é se aproximar da compreensão da verdade sobre a vida. Essa é a verdadeira aproximação da arte de ser. Isso é meditação. Portanto, meditação não é uma prática, como muitos de nós acreditamos. Não é a presença de alguém ali, assentado, de olhos fechados, respirando de uma certa forma e tendo ou procurando ter um controle sobre os pensamentos. A presença da meditação nasce desse investigar, desse observar a natureza do ego, a natureza da pessoa, desse mim. Assim, não é a pessoa meditando, mas é a ciência sobre a pessoa, a verdade sobre a meditação. A meu ver, é fundamental aqui uma qualidade de escuta que, em geral, nós não temos para esse tipo de aproximação, que é essa escuta sem opiniões, sem ideias, sem colocarmos crença alguma sobre isso. Então, nesse escutar se revela uma direta compreensão da verdade do que estamos tratando aqui com você.
Não é a nossa intenção aqui impor sobre você mais uma ideia que logo irá se tornar mais uma crença, uma conclusão, uma opinião. Psicologicamente, nós estamos vivendo assim, dentro de conclusões, crenças e opiniões. Mas não percebemos diretamente, vivencialmente aquilo. Ficamos apenas no campo das ideias. A presença da meditação é a ciência da própria vida se revelando. Ela se revela quando investigamos a verdade sobre a pessoa que eu sou. Aprender sobre o autoconhecimento é o que nos permite olhar para as nossas reações, para os nossos medos, desejos, conflitos, contradições, temores diversos, os diversos sofrimentos que experimentamos dentro das relações, na vida, com o outro, com nós mesmos. A meu ver, essa é a base em que se alicerça a ciência de ser. Sem uma direta compreensão disso, nós permanecemos sempre como alguém presos dentro de ideais, de propósitos, de objetivos, de alvos, sempre colocando no futuro, para o futuro, alguma coisa para ser alcançado, realizado, obtido. É por isso que as pessoas usam expressões sobre Deus, sobre a vida, amor, felicidade, sempre como algo para o futuro. Então, essas palavras ou expressões, para a maioria de nós, nesse modelo psicológico de pensamento, é algo para o futuro. Como encontrar a paz? A paz é algo no futuro? Como encontrar a felicidade? A felicidade é algo no futuro. Como encontrar Deus? Pensamento em você é de encontrar algo amanhã. Esse algo não está aqui. Assim, a paz não está presente. O amor não está presente, a felicidade não está presente. E Deus é uma realidade também que não está aqui. Nós temos a crença em Deus. Como uma crença, nós posicionamos Deus como uma imagem estabelecida em nós pelo pensamento e projetada no futuro para ser encontrada. Então queremos encontrar aquela imagem que nós estabelecemos. Essa imagem é uma construção da imaginação, do condicionamento psicológico que recebemos da sociedade, que recebemos dos nossos pais, da nossa cultura religiosa. Assim, quer sejamos cristãos, ou hinduístas, ou budistas, todos temos imagens daquilo que está além, no futuro, para ser encontrado por nós. Por isso temos a ideia do nirvana, a ideia do céu, a ideia desse encontro com o mundo divino, com o mundo espiritual, desse encontro com Deus.
ou com a verdade, como nós queiramos chamar, e isso está sempre no futuro, a partir do pensamento sendo projetado para o amanhã. A ideia do amanhã para alguém é alguém chegando lá, é alguém se deparando com aquilo lá. Assim, o pensamento formou em nós a ideia do tempo e do espaço. O espaço é essa distância entre aqui e agora e lá, o amanhã. Assim, nós temos esse momento, neste instante aqui, e temos aquele outro momento lá, naquele instante. A ideia do futuro é a presença do pensamento sobre o amanhã, sobre o depois psicológico. O que é a ciência da vida? É a revelação daquilo que aqui está presente. E aquilo que aqui está presente não está aqui presente porque existiu um passado e existirá um futuro. Aqui, esse presente é algo além da ideia de passado e de futuro, e naturalmente de presente. O nosso real contato com a vida se revela agora, quando a verdade deste ser, que é você, desperta, floresce, assume a realidade do momento presente. É nesta realidade desse instante que está presente a vida. Sim, a vida de relação com ele ou ela, a vida de relação consigo mesmo, a vida de relação com as situações. Aqui a expressão relação é a presença de um estado de comunhão que na mente egóica nós desconhecemos. Para nós, a ideia de relação consiste em um contato entre pessoas, entre a pessoa e aquela situação, entre a pessoa que eu sou e a pessoa que você é, entre a pessoa que eu sou e os pensamentos que eu tenho, os sentimentos que eu tenho, as emoções que eu tenho. Essa é a crença. Assim, há uma distância entre aquilo que eu sou e o pensamento presente em mim. Há uma distância entre o que eu sou e o sentimento que eu sinto. Uma distância entre a pessoa que eu sou e o outro. Qual é a verdade sobre a meditação? A meditação é a ciência do momento presente. Nesta ciência não existe essa separação. Esse sentimento que você tem de alguém que está pensando, sentindo, falando, agindo, de alguém que está se relacionando com o outro, se relacionando consigo mesmo. Esse modelo de estrutura de pensamento, de base de pensamento, é uma forma habitual de nos posicionarmos na vida sendo alguém. Isso é algo que se constitui de um condicionamento mental.
de uma forma como o pensamento se processa em nós, criando esta separação, criando essa distância entre a vida como ela acontece e a pessoa que eu sou. Essa distância é a imaginação do pensamento sobre a vida. Contato real com a vida está na ausência desse modelo de estrutura mental, de estrutura do pensamento. Portanto, quando o pensamento cessa, quando essa estrutura psicológica, mental, não está mais presente, aquilo que é a presença desse instrumento de percepção, que é a mente, não está mais presa ao modelo psicológico de estrutura do eu, da pessoa, desse mim. Assim, a mente está em um novo espaço. É a presença de um espaço que se mostra presente aqui, neste instante, com uma qualidade de cérebro livre do antigo padrão de comportamento psicológico que nós conhecemos, onde estamos constantemente envolvidos com crenças, com opiniões, com o padrão do pensamento, do sentimento, a partir da crença de uma entidade que se vê presente. Quando temos a mente livre, o coração livre do modelo desse padrão de estrutura psicológica, essa ideia de tempo se dissolve. O tempo para ser feliz, o tempo para ter a verdade de Deus, o tempo para ter o amor, para ter a paz, para ter a felicidade. Isso desaparece. Há uma qualidade de ser quando a mente está livre do seu velho padrão de continuidade de modelo psicológico que nós conhecemos. Então, a presença do silêncio revela esta liberdade, felicidade, paz, amor. Assim, é a realidade divina, é a realidade de Deus que se revela quando há um encontro com Deus. Não é a pessoa tendo esse encontro, é a ilusão da pessoa se dissolvendo, desaparecendo, não se mostrando mais. A presença daquilo que é eterno, daquilo que é indescritível, daquilo que está além das palavras, além dos pensamentos. Portanto, aquilo que, de fato, na vida nós precisamos é tomarmos ciência da verdade sobre a pessoa que eu sou. A pessoa que eu sou é a ideia de ser. É isso que nos projeta no futuro. O que nos projeta no futuro para vir a ser, para alcançar. O elemento que sustenta esse projeto é o padrão de pensamento psicológico
nessa estrutura de mente condicionada, de cérebro condicionado. Quando olhamos para a verdade sobre esse mim, sobre esse eu, sobre esta pessoa, um olhar que requer um observar, um perceber. Isso de se dar conta das nossas reações, sem interferir com elas. Essa é a presença de um encontro com a meditação, tendo por princípio a visão da verdade da autorrevelação de nós mesmos, que é a presença do autoconhecimento. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é ter a revelação da verdade sobre o eu. Quando descobrimos a importância de olhar para as reações, sem interferir com elas, essas reações são os pensamentos que surgem dentro de você. Por exemplo, quando você está preocupado, um volume de pensamentos surge. E com esses pensamentos, um dos pensamentos se particulariza como sendo o eu, o pensador. Esse pensador que é o eu, é esse sentimento, pensamento que você tem de ser alguém preocupado. Portanto, existe essa preocupação em você, essa separação é uma ilusão. 40, 50 anos, durante toda a vida. O pensamento, o sentimento em você é de alguém presente, alguém tendo preocupações, mas também alguém tendo medo, alguém tendo desejo, alguém agarrado, apegado a coisas, a pessoas, apegado a experiências registradas, que são memórias. Assim, durante a vida, estamos mantendo esta separação, esta ideia de ser alguém, separado do que pensa, do que sente, separado do que faz. Ficar ciente disso é tomar ciência das reações, deste cérebro condicionado, desta mente condicionada. E assim é eliminado essa divisão, esta separação, porque se trata, de fato, de um modelo mental ilusório. Nós estamos condicionados a pensar assim, a sentir assim, a tomar ações assim, como se de fato houvesse esta pessoa e o pensamento que ela tem, essa pessoa e o sentimento que ela tem, a pessoa presente e suas ações. A verdade sobre você é não dual. Colocando de uma outra forma, não existe a realidade de ser, que é você, separado da vida. A realidade de ser, que é você, separado do sentimento, da emoção, pensamento ou ação. É a direta visão disso. É a plena compreensão disso. A arte da meditação. Essa arte da meditação revela aqui, momento a momento, a única realidade presente. Sim, a única realidade presente.
A vida é essa realidade. Essa realidade presente, que é a vida, é a realidade de ser. Não existe esse eu, a não ser que a presença desse vir a ser esteja aí. Por que nos vemos separados do amor, da felicidade, da paz? Por que nos vemos em conflito, em sofrimento, com problemas? Por que sofremos? Porque carregamos essa ilusão, esta distância criada por esta mente padronizada, condicionada, dentro desse padrão de estrutura social, de estrutura psicológica. Isso é algo presente em razão da ignorância, da não revelação, do equívoco, desse engano. Em razão dessa ignorância, que traz essa clareza, lucidez e, portanto, liberdade para essa visão. É esse estudar a nós mesmos. É ter essa aproximação para a real resposta da pergunta, que é meditação. Então, é anulado essa divisão, essa separação entre você e a vida, entre você e este momento presente, porque não há esse futuro. Esse futuro é algo estabelecido pelo pensamento, no pensamento, para esse eu, para essa pessoa, que se vê como um elemento que se separa. Não existe tal coisa como o futuro ou o passado. O que temos agora aqui são pensamentos. Sim, eles são lembranças, algo que vem de uma recordação do que aconteceu, mas é algo que está presente aqui. Não é o passado, é só um pensamento. Se não colocamos no pensamento esse pensador, que é o elemento que se separa, eliminamos o tempo, essa ideia de passado, presente e futuro. Não há qualquer espaço real neste instante para tal coisa como o tempo. Portanto, o tempo ele é puramente mental, puramente psicológico, ideológico. O pensamento é o tempo. Seu contato com esse instante não requer a presença do pensamento. É o contato de relação com o momento. Então, esse contato com ele ou ela, com o marido, a esposa, com os filhos, com o mundo à sua volta, não precisa ser o contato a partir de uma relação psicológica, ideológica, onde a pessoa é uma ilusão. Assim, o seu real contato com ele ou ela, o seu real contato com a vida, é o real contato com a verdade. É aqui que está presente esse encontro com Deus. Portanto, como encontrar Deus? Tomando ciência de que aquilo que aqui está presente não se separa da própria vida. E o que está presente é a realidade de ser. Este ser é aquilo que é indescritível e que está além do pensamento, além desse mim.
Portanto, quando floresce o seu natural estado de ser, a flor da meditação se abriu. A arte da meditação é a compreensão do momento presente. Essa compreensão revela aquilo que aqui está sendo a única realidade, e nela não há problemas, não há conflito, desordem, confusão, violência, sofrimento. Portanto, tudo aquilo que o ser humano procura, porque coloca no futuro, a partir do pensamento, o ser humano faz isso em razão desse modelo de cérebro condicionado, de mente condicionada. Porque a felicidade já está aqui, o amor já está aqui. Deus é a única realidade presente. Quando a verdade aqui se revela. É isso que estamos aqui com você, trabalhando nesses encontros. Nós temos 2 dias de uma forma online, sábado e domingo. Eu quero deixar um convite aqui para você. Além desses 2 dias, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o fim de todo esse conteúdo psicológico é o surgimento de algo novo e desconhecido, que ultrapassa a fala, que ultrapassa a linguagem, que ultrapassa o pensamento. Então, isso é meditação.